Olá, a paz do Senhor. Eu sou o Helder Ferrari e estou aqui para falar um pouquinho com você sobre um dos importantes solas da Reforma Protestante. E esse sola é o somente a Escritura. Qual é a importância desse sola para a igreja de hoje? Se nós formos dentro da história e aprofundarmos, nós veremos que a igreja da época era privada do entendimento e da compreensão do evangelho que nós temos hoje. Hoje, se nós formos perceber, nós temos várias traduções mais conservadoras, traduções mais antigas, traduções mais novas, traduções que acompanham a evolução da língua. Mas antigamente, a Bíblia não era tão divulgada e tão acessível quanto é hoje. Por isso, as pessoas ficavam presas apenas às palavras que eram lhes faladas em todos os sermões que eram pregados pela igreja da época. Foi diante disso que um dos monges da igreja, chamado Lutero, combateu fortemente a igreja da época, pregando contra ela, falando que a Escritura era capaz de libertar a mente presa, falando da importância que era ver o Evangelho de uma forma diferente, pois as mentes estavam presas nos conceitos que a igreja pregava na época, e isso fazia com que as pessoas não tivessem entendimento da importância que era a leitura da palavra de Deus. Se nós vermos antigamente, nós vemos que as pessoas tinham a Bíblia somente em latim. As mensagens que eram pregadas, os sermões que eram pregados somente em uma língua, que não era acessível ao povo. Ou seja, qualquer coisa que fosse falada naquele momento, era só interpretada por pessoas que sabiam latim. Eram aquelas pessoas que se dispunham a entrar no ministério eclesiástico. As pessoas comuns, como nós, não tinham acesso a nenhuma parte da Bíblia. E se tivessem, também não saberiam compreender e interpretar as Escrituras. Diante disso, o monge que fez as 95 teses da Reforma Protestante e lembrou a igreja da importância do somente a Escritura, fez uma revolução na história. Um dos seus primeiros atos foi traduzir a Bíblia para que as pessoas pudessem entender e compreender a Bíblia na sua própria língua, e que chegou até nós hoje e que nos libertou das amarras da ignorância. Nós éramos antes ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento. Hoje nós podemos ter o conhecimento graças a essa revolução que aconteceu em 1517. Hoje nós podemos ter acesso à revelação mais pura e clara da obra de Cristo na cruz. Nós temos a revelação de Deus através do seu Filho Jesus e da graça dele refletida na sua obra na cruz do Calvário. Nós éramos presos às indulgências, que eram aquilo que nós precisávamos comprar para ter acesso à salvação. Mas com a leitura da Bíblia, com o esclarecimento teológico, nós entendemos que a graça somente é que nos leva para o céu. Que somente a graça nos leva para perto de Deus. E que somente o sacrifício do seu Filho Jesus é capaz de nos fazer isso. Nós não precisamos comprar mais a nossa salvação. Nós não precisamos mais pagar pelo nosso pecado. Porque a própria palavra do Senhor fala que estava consumado. Foram as palavras do Filho de Deus na cruz. Está consumado. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todo o nosso pecado foi lavado e remido através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hoje, as igrejas também perecem por falta de conhecimento, assim também como na época dos apóstolos, na época dos profetas, pereciam por falta de conhecimento. Hoje, nós temos acesso à Bíblia com facilidade. A Bíblia está ao alcance do nosso celular, ao alcance dos nossos computadores, ao alcance de qualquer dispositivo que nós tenhamos em mãos. Hoje, para obter uma Bíblia, você não requer muitos esforços. Você pode comprar, você pode baixar no seu celular. Hoje a Bíblia está ao seu alcance. Por isso, eu quero convocar você a fazer um aprofundamento na sua leitura diária. No seu devocional, faça leituras, se aprofunde em entender e compreender a Bíblia, porque a Bíblia é o poder de Deus através do Evangelho de Cristo Jesus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós temos a nosso alcance hoje a revelação de Deus em nossas mãos. Antigamente as pessoas eram presas porque não tinham conhecimento. Hoje as pessoas estão presas porque não querem conhecimento.
Por isso, o nosso desafio aqui hoje é lembrar a você que somente a Escritura também pode mudar a sua vida hoje. Pode mudar a história do seu país, da sua cidade, do seu bairro. Porque as Escrituras contêm a história da salvação do homem, a história da redenção do homem, o ato mais lindo de Deus para conosco, que foi a cruz do Calvário. Por isso, em nome do Senhor Jesus, você que está assistindo esse vídeo, pegue a sua Bíblia, não deixe ela aberta em Salmos 91, e pense que isso pode te dar algum poder especial, algum mantra, algo que vai te dar ali um livramento. Irmão, se aprofunde na leitura diária da Bíblia, se aprofunde na leitura e no estudo da Bíblia. Preocupe-se em ter tempo com a Bíblia, porque a Bíblia é aquela que revela Cristo. E você só sabe que você não é parecido com Cristo, ou que eu não sou parecido com Cristo, quando nós vemos Cristo através da revelação das Escrituras. Peça ao Espírito Santo que ilumine o seu coração, que ilumine a sua mente, que limpe você das suas visões erradas, que limpe você das suas visões equivocadas sobre a interpretação do Evangelho e busque sempre compreender que Jesus te libertou através da cruz do Calvário, que o seu pecado foi perdoado através da obra de Cristo, que nós temos que dar glória somente a Deus, que somente a graça e a fé em Cristo Jesus é que nos pode dar a salvação. Em nome do Senhor Jesus, nunca se esqueça da importância das Escrituras na sua vida. Por isso, pegue a sua Bíblia, leia, leve para todos os lugares, porque sempre nós vamos ter uma oportunidade de passar tempo com o Evangelho de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção de Deus sobre a vida de todos nós. Amém.